Capítulo 10, versículo 23. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado. Deus é o Deus da fé. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 10, 23. Glória a Deus. Pode tirar essa música. Deixa sem, por favor. Obrigado. Diz assim a palavra: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui está falando de Deus, amém? Que Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Mas tem algo que não é da parte de Deus, que é guardar a promessa, que isso compete a nós, amém? Então Deus, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Mas nós temos que guardar firme a confissão, amém? O que significa confissão? Não existe fé sem confissão. Você sabia disso? Não existe fé sem confissão. Porque fé e confissão andam juntos. É como um carro sem gasolina. Fé sem confissão é um carro parado, sem gasolina. Amém? E essa palavra confissão, o que significa isso? Significa declaração. O que alguém fala, o que alguém declara. Confissão é você abrir a sua boca e falar alguma coisa. Aqui na igreja, no Verbo da Vida, nesse ministério, nós aprendemos muito sobre confissão. Eu fui aprender mais nesse ministério sobre confissão. No Rema, estudei no Rema, também aprendi muito sobre confissão. Mas você sabia que confissão é algo tão antigo quanto a criação do mundo? Sabia disso? Então, a confissão é um princípio bíblico usado por Deus na criação do mundo. Lá em Hebreus 11, 3 diz que os mundos foram feitos, o universo foi feito pela palavra de Deus. Então, Deus estava criando o mundo e Ele viu a terra, o Espírito Santo estava sobre a terra, pairando sobre o abismo, e havia um caos, e Deus se levantou com uma declaração, com uma palavra. E no meio do caos ele disse: haja luz, e assim aconteceu. Então o mundo foi criado pela palavra de Deus, pela palavra falada, amém? Glória a Deus. E Jesus, ele sempre fazia o que ele via o seu pai fazer, não era assim? Ele disse: tudo que eu vejo meu pai fazer, eu faço. Então Jesus também era um homem de confissão, de declarar aquilo que ele... de declarar a palavra. Jesus era a própria palavra encarnada na terra. Você sabia que Jesus ele falava com o vento, ele falava com o mar, ele falava com as coisas, ele falava até com mortos. Você sabia que Jesus falou com morto? Se você vê uma pessoa falando com morto, você vai pensar: esse cara é louco. Mas quando Jesus falou com o morto, ele ressuscitou. Amém? Aleluia! Jesus disse para o vento, para a tempestade: acalma-te, e assim aconteceu. Jesus falou para a figueira: seca, e ela secou. Então Jesus ele falava com as coisas e também falava com as circunstâncias. Quando não tinha dinheiro para pagar o imposto, Pedro veio lá reclamar e dizer: ó, Senhor, nós não temos dinheiro para pagar o imposto. Era uma circunstância. Jesus disse: vai, joga um anzol, pega o peixe e o dinheiro vai estar na boca do peixe. Então, fica ligado nisso. Jesus falava com a circunstância, contra as adversidades, amém? Porque ele fazia exatamente como Deus fazia, como Deus faz, amém? Então, confissão é um princípio bíblico, amém? E a sua fé, ela tem uma voz, amém? Abra em Hebreus, você já está em Hebreus,
10, né? Vamos para o versículo 38. Quero que você abra sua Bíblia aí. Versículo 38. Glória a Deus. Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Essa palavra retroceder, o original dessa palavra significa o seguinte: aqueles que por causa da sua timidez hesitam em declarar aquilo que creem. Isso é timidez. É retroceder. Não estar disposto a declarar por medo, evitar declarar. Então a palavra está dizendo que o justo ele vive pela fé, certo? Mas se ele retroceder, no português retroceder quer dizer você voltar atrás, literalmente é isso que a gente pensa. Mas aqui está dizendo o seguinte, que o meu justo ele vive pela fé, mas se ele não declarar aquilo que ele crê por medo ou timidez, eu não terei prazer nele. É isso que diz esse texto. Amém? Então, fé tem uma voz. Fé fala aquilo que crê. Amém? Aleluia. Então, se você não está declarando aquilo que você crê, Deus não está tendo prazer, não está tendo alegria nisso. É isso que esse texto está dizendo. Glória a Deus. Mas aí você pensa assim, bom, a fé tem uma voz, mas qual é a voz da fé? O que a fé fala? Vamos abrir em Romanos 10, no livro de Romanos 10. Se você quiser dar um glória a Deus, você é livre, irmão. Amém? Não fica tímido, não. Eu sempre falo, quando a gente ia nas baladas, na minha época era baile, jogo de futebol, todo mundo feliz, todo mundo gritava, todo mundo pulava, todo mundo vibrava. Quando tinha um jogo de futebol, quando o Grêmio ganhava do Inter, desfilavam aqui no centro da cidade, e era uma festa, uma gritaria. E na igreja, no reino, o reino de Deus é um reino de paz, de justiça e de alegria, amém? Se você está nesse reino, você tem alegria, amém? Então você pode expressar essa alegria, nós temos liberdade no Espírito, amém? Aleluia, glória a Deus. Romanos 10, versículo 8, diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Amém? Então, a fé, ela tem uma voz. E a voz da fé é a palavra da fé. Essa palavra aqui significa rema. A palavra falada, a palavra que sai da sua boca. Foi desse jeito que Deus construiu o mundo. Desse jeito que Jesus falava e as coisas aconteciam. Então a palavra saindo na nossa boca. Amém? A palavra gerando coisas. A palavra trazendo aquilo que não existe à existência. Então essa é a voz da fé. A palavra da fé. E quando no versículo 9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Então, quando uma pessoa ela vai receber Jesus, ela precisa crer com o coração que Jesus morreu na cruz, que ele veio do céu, que ele carregou nossos pecados, precisa entender isso e precisa confessar. Confessar, Senhor, eu entendo que eu sou um pecador e eu precisava que o Senhor viesse e morresse no meu lugar. Eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Você confessa com sua boca e você é salvo. E isso ninguém pode fazer por ninguém. Amém? É um ato, uma ação pessoal, uma decisão e uma ação. Mas sabe que esse versículo é muito usado só para as pessoas aceitarem Jesus. Mas essa palavra salvação, ela é muito mais do que
a salvação da condenação, a salvação do inferno. Essa palavra significa sozo. O que salvação quer dizer? Nós temos que pensar em salvação, irmãos, sempre como um pacote completo. Amém? Porque não tem sentido as pessoas, elas estarem salvas, Jesus veio, salvou, e a pessoa viveu uma vida triste, como dizem por aí, uma vida derrotada, uma vida infeliz, não ser bem-sucedido no casamento, não ser bem-sucedido no emprego, no trabalho. Não é isso que Deus quer. Então Deus, Ele nos salvou para ter uma vida de sucesso, amém? Em tudo que nós fizermos. A Bíblia diz que tudo que você colocar a mão vai prosperar, amém? Vai dar certo, vai para frente. E essa palavra sozo significa salvação mesmo, salvar da condenação, do inferno mesmo, né? Que nós estávamos destinados ao inferno, mas nós fomos salvos e agora nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado, amém? E nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, estamos reinando com eles nessa terra. Isso foi isso que Jesus fez, amém? Mas, além disso, significa preservação, essa palavra, amém? Preservação. Você é preservado, amém? Então você pode declarar preservação. Você pode declarar, quando você for num lugar, você pode dizer assim, eu vou ir naquele lugar e eu vou voltar e eu vou ser preservado. Eu vou fazer uma viagem, eu vou ir bem e eu vou voltar bem. Então, quando você confessa isso, você é salvo. Amém? Então você é preservado. Você confessa salvação, preservação e você é preservado. Amém? Aleluia, glória a Deus. E também essa palavra significa eu já falei, né, do inferno. E também significa cura. Amém? Quando Jesus falava para as pessoas, vai, a tua fé te salvou. Essa palavra foi traduzida por a tua fé te salvou para o português. Mas é a mesma coisa que Jesus estava falando, vai, a tua fé te curou. Amém? É isso que quer dizer. Então, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração queres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será curado, será preservado, será salvo. Então, quando você confessa a cura está disponível para você, porque a palavra ela está dentro de você. Você fala assim, quando vem um sintoma de gripe, de enfermidade, você fala assim, eu sou curado, eu sou preservado. Você abre sua boca e você fala, e você vai ser curado. Amém? A cura vai se manifestar dentro de você. Não como muitos dizem por aí, eu acho que amanhã eu vou ficar gripado. Eu acho que vai me dar uma dor de garganta. Tira isso da sua boca. Amém? Risca essas palavras. Amém? Risca a maldição da sua boca. Porque a palavra ela tem poder tanto para a vida quanto para a morte. Amém? Então, a voz da fé é a voz da palavra de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos abrir em 2 Coríntios 4, 13. Segunda carta aos Coríntios 4, 13. Aleluia. Quero que você acompanhe isso. 4, versículo 13. Aleluia. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Alguém já ouviu falar sobre o espírito da fé? Tem até um livro, Agarrando o Espírito da Fé. O que é o espírito da fé, irmãos? É o espírito
espírito que crê e fala. Amém? Esse é o espírito da fé, que crê na palavra e fala com a boca. Então a Bíblia está dizendo que esse espírito está dentro de você, está dentro de mim. Nós temos esse mesmo espírito. O mesmo espírito que habitava em Jesus está dentro de nós. O mesmo espírito que cria e falava. Amém? Então, você tem que pensar o seguinte, que a fé, ela está dentro de você. O espírito da fé está dentro de você. Mas as coisas só vão acontecer quando sair da sua boca. Amém? Eu aprendi no Rema com uma professora. Ela dizia na aula assim para nós: crente calado é um crente derrotado. Fala para a pessoa que está do seu lado. Pode falar. Crente calado é um crente derrotado. Amém? É verdade ou não é? Quando veio a tempestade no barco, os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava dormindo. E a tempestade estava tão forte que eles achavam que iam morrer. E eles acordaram Jesus. E Jesus se levantou. Amém? E ele se levantou com uma palavra, com uma voz. E ele disse: vento, acalma-te. E naquele mesmo mar, vento, acalmam-se. E naquele mesmo momento, acalmou e veio uma grande bonança. O que isso nos ensina, irmãos? Que quando há uma situação contra nós, uma tempestade, às vezes você pensa, o mundo inteiro está contra mim. Aí o crente, ele fica calado. Não acontece nada. Amém? Porque a palavra, vocês já estão recebendo a palavra. A palavra, como diz a Bíblia, está dentro de você, está perto de você. Na tua boca e no teu coração. Então, quando a situação se levanta, nós temos que nos levantar. A palavra, ela tem que se levantar dentro de nós. Amém? E nós temos que dar um comando para essa situação. Amém? Você que tem que dar o comando. Amém? Aleluia! Fala para a pessoa que está do seu lado. Você tem que dar o comando. A autoridade está em você. Jesus já te deu autoridade. Jesus já te deu poder. Amém? Você tem poder, você tem autoridade contra qualquer situação. Aleluia! Então, o espírito da fé, ele comunica a palavra da fé. Amém? A fé tem uma voz. A fé fala aquilo que crê. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se alguns de vocês aprenderam sobre oração silenciosa, que é aquela oração com a mente. Alguns estavam pregando isso aí. Eu acho que pregam até hoje. Esquece isso, isso não existe. A mente é um engano. Você tem que orar, você tem que declarar, você tem que confessar, abrindo sua boca. Amém? A palavra rema, a palavra saindo da sua boca. Amém? Criando coisas, trazendo as circunstâncias ao seu favor, ao nosso favor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, como eu falei, o espírito da fé, ele crê e fala. Glória a Deus. Vamos para Provérbios, capítulo 7, versículo 1. Provérbios 7, aleluia! Estamos falando sobre confissão, sobre fé e confissão. Provérbios 7. Aleluia! Vou esperar você abrir aí. Glória a Deus. Provérbios 7. Diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os nos dedos
escreve-os na tábua do teu coração. Amém? Você acha que a menina dos seus olhos é algo precioso? Aqui em Provérbios 7 está dizendo o seguinte, que você deve guardar a palavra de Deus como a menina dos teus olhos. Amém? E no versículo 3 está dizendo assim, ó, escreve a minha palavra, os meus mandamentos, na tábua do teu coração. Quem que tem que escrever? Eu e você. Não é isso que o texto está dizendo? Que nós, eu e você, temos que escrever a palavra no nosso coração, no nosso espírito. Mas como que nós vamos escrever a palavra no nosso coração? Como? Está no Salmo 45. A resposta. Aleluia. Você percebe que o evangelho que Jesus ensinava não é um evangelho passivo, que você fica esperando as coisas caírem do céu e dizendo e gritando, Deus me ajuda, e chorando a noite inteira. Não, o evangelho que Jesus ensinou é o evangelho ativo. Amém? Que Deus já fez tudo ao nosso favor e agora nós precisamos andar naquilo que Deus fez, naquilo que Jesus conquistou. Amém? Então, Jesus ele estava nessa terra, operando milagres, curando enfermos, alimentando pessoas, ressuscitando mortos, estava pregando o evangelho, anunciando, mas chegou um momento que ele disse o seguinte para os discípulos, eu vou subir e eu vou mandar o Consolador, e ele vai estar com vocês, ele vai estar dentro de vocês, o Espírito da verdade vai estar operando em vocês, amém? E ele vai fazer as mesmas obras que eu fiz, e obras ainda maiores ele vai fazer através de vocês, amém? E ele disse, então agora vocês vão fazer aquilo que eu fiz. Amém? Então, ele disse o seguinte, vocês vão ressuscitar os mortos. Vocês vão curar os enfermos. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês falarão novas línguas. Pegarão serpentes e escorpiões e nada vos causará dano. Isso ele estava falando a respeito de Satanás e seus demônios. Amém? Então, o evangelho é um evangelho ativo, um evangelho da ação, amém? Que nós precisamos tomar um posicionamento, amém? Diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós e partirmos para cima, amém? Então, nós precisamos escrever a palavra de Deus no nosso coração. E no Salmo 45, se você já viu, já abriu, olha que interessante esse texto. Grande revelação para nós. Amém? Aleluia. Eu creio que depois de hoje você vai abrir os olhos. Amém? Se você tem recebido, já sabe sobre isso, se você já tem recebido essa palavra, eu quero dizer para você o seguinte, que nós só temos da palavra aquilo que nós praticamos. Amém? Senão fica só teoria. Amém? Então, se você pratica cura, você tem cura dentro de você. Se você ora pelas pessoas, elas são curadas, isso para você é uma verdade. Amém? Se você pratica a fé, fé é uma verdade. Se você pratica o amor é uma verdade para você. Se você pratica perdão, você tem o perdão. Você tem a palavra dentro de você. Amém? Então, você pode ter recebido muita palavra. Mas nós, eu e você, nós só temos aquilo que nós praticamos. Amém? Aleluia! E hoje é mais um princípio para nós praticarmos todos os dias. Diz assim, ó, Salmo 45. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Amém? Aleluia! Está dizendo que de boas palavras transborda o meu coração. Ou seja, ele estava cheio de boas palavras. Você sabia que o cristão, ele tem, da boca dele só tem que sair coisa boa? Amém?
Sabe, irmãos, eu guardo meu coração, como a Bíblia diz. Eu não fico perto de gente que fala coisa negativa e coisa ruim. Amém? Eu só ouço e já dou uma palavra de fé e eu digo, entendeu? Não, incredulidade não. Na boca do cristão tem que transbordar boas palavras, amém? Se a pessoa vir reclamar, você levanta e diz, vai dar certo. Você vai conseguir, vai ser assim, amém? E vai ser assim, do jeito que você falou. Então, Davi estava dizendo aqui que da boca dele estava transbordando, o coração dele estava transbordando de boas palavras. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Aleluia! Então, como que nós vamos escrever a palavra de Deus no nosso coração? Com a nossa língua. Falando. Amém? Então, você vai escrever, você está ouvindo. Eu estou pregando a palavra. A palavra está sendo escrita no teu coração essa noite. Amém? A palavra está, não, como diz a Bíblia, não com mão, com tinta, não escrita em pedras, mas escrita nos corações. É assim que se escreve a palavra de Deus. Amém? Então você falando a palavra todo dia, você falando aquilo que a Bíblia diz sobre cura, sobre finanças, sobre prosperidade, você declarando, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos, tudo que eu colocar a mão vai prosperar. Aqui eu não vou ficar doente, minha família não vai chegar a enfermidade nenhuma aqui na minha casa, na minha tenda. Então você está escrevendo isso no seu coração. Amém? Aleluia! E quando está escrito, meu irmão, isso se torna uma verdade para você. Se alguém chegar para você e dizer assim, esse negócio de cura divina, isso aí não, eu não acredito nisso aí, isso aí não existe. Você vai rir, você vai dizer, chegou tarde. Porque eu já experimentei muita cura. Amém? Chegou, esse negócio de você orar para Deus abrir as portas, isso aí não existe. Não, Deus já abriu muita porta para mim. Você chegou tarde, amém? Você não vai ficar duvidando, porque você já tem a palavra dentro de você. Amém? A palavra está na sua boca e no seu coração. A palavra da fé, amém? Irmãos, incredulidade se combate com a palavra. Amém? Não é com pensamento. Se a pessoa te falar alguma coisa e você ficar só pensando, é capaz desse pensamento ficar crescendo mais ainda. Incredulidade, você tem que abrir a boca e declarar a palavra. Amém? Declarar a fé. Aleluia? Glória a Deus. E tem uma versão que diz assim, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Amém? Amém? Aleluia! Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos ao rei. Seja a minha língua como a pena de um habilidoso escritor. Amém? Um habilidoso escritor, aquele que conhece a palavra. Amém? Aquele que sabe escrever na hora certa, na situação certa, ele tem a palavra certa para falar na hora certa. Amém? Aleluia! Quando Jesus, aquela multidão estava faminta lá com Jesus, já estavam 3 dias ouvindo sem comida. E os discípulos disseram assim, olha, vamos despedir esse povo aí, porque senão eles vão desfalecer pelo caminho. E Jesus disse para eles, dá-lhes de comer. Dá-lhes de comer. E daí eles começaram a tentar achar onde comprar pão e não tinham dinheiro e não tinham nada. E veio aquele moço com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus alimentou uma multidão. Amém? Então, numa situação difícil, se levantou uma palavra dentro de Jesus. Dá-lhes de comer. Ou seja, não tem nada. A pessoa pode falar, não tem nada. Você vai levantar e vai dizer, sim, tem. Sim, abundância. As pessoas vão falar em escassez, você vai chamar abundância. As pessoas vão falar, os noticiários vão falar crise, vão falar miséria, desemprego, você vai falar emprego, você vai falar aumento de salário, você vai falar promoção, amém? Você vai falar que você é próspero, que você é abençoado, amém? Quando você está em casa, você vai falar, Senhor, nada me falta, obrigado.
Obrigado porque eu tenho tudo o que eu preciso. Amém? A palavra saindo da sua boca, ela vai trazer a existência. Amém? Aleluia. A palavra, como Deus fazia, como Jesus fazia. Amém? Aleluia. Deus criava as coisas falando. Ele disse, haja luz, houve luz. Ele disse, separa o firmamento, o céu, a terra, e assim fez. Separem-se as águas. Amém? Deus falando e foi acontecendo. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós fomos criados, irmãos, em Gênesis 1:26, diz a palavra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Imagem e semelhança. E Deus, ele formou o homem do pó da terra. E ele soprou o espírito dentro do homem. Amém? Ou seja, Deus, ele soprou ele mesmo para dentro de você, irmão. Aleluia! Você sabia disso? Que Deus, ele entrou dentro de você, amém? Aleluia, foi isso que Deus fez. E ele disse, agora vocês vão governar essa terra. Vocês vão prosperar. Vocês vão multiplicar. Ele disse, sejam fecundos. Multipliquem. Amém? Eu os abençoo. Deus abençoou. A bênção é a capacidade, irmãos, para você prosperar. Em tudo que você fizer, você tem a bênção te pertence, amém? A bênção foi liberada sobre nós. Por mais que você pense assim, mas Adão entregou para Satanás, e o homem pecou, e o homem viveu longe de Deus. Sim, isso aconteceu, mas no ano 2000 Jesus nasceu, amém? Há 2000 anos atrás Jesus nasceu, e a bênção veio através de Jesus, amém? A bênção, ela voltou para o homem. O homem que estava afastado de Deus, estava longe, em Cristo, a bênção nos pertence. Amém? A bênção é nossa. Amém? Aleluia! Estamos falando sobre fé, sobre confissão. E sabia que você consegue detectar as pessoas que estão andando em fé e estão andando em incredulidade? Como você sabe se você está andando em fé? Pensa um pouco. Agora você faz uma pergunta para você mesmo. E você responde para você mesmo. Eu estou andando em fé? Como eu sei se eu estou andando em fé? Pensou um pouco? Provérbios 18, 21. Quando você conversa com uma pessoa poucos minutos, você vai detectar o que essa pessoa está crendo. Não precisa ficar um dia conversando, não. É 10 minutos. Você já sabe o que a pessoa vai falar. Você já sabe, não. Através do que a pessoa falar, você já consegue detectar se ela é da fé, se ela está andando em fé ou está andando na incredulidade. Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vejam só, que da nossa boca, está dizendo esse texto, que nós temos poder tanto para a morte, quanto para a vida. Temos poder para destruir coisas, e temos poder para construir coisas. E está dizendo que aquele que bem utiliza, vai comer do seu fruto. Então, se você está declarando coisas boas, você vai comer o quê? O que a Bíblia está dizendo? Você vai comer frutos bons. Mas se você declarar o seguinte, por exemplo, eu não tenho dinheiro. Se você declarar, vai faltar. Ou se você disser o seguinte, aí é um estágio
mais profundo da incredulidade. Essa doença vai acabar me matando. Ou a pessoa vai dizer, eu vou ter que ir num outro médico, e outro médico, e outro médico, e vou ter que tomar um remédio, e não sei o que, e não tenho dinheiro, e isso e aquilo. O que vai acontecer, irmãos? Vai piorar cada vez mais. Por isso que eu estou pregando essa noite sobre esse assunto. Por quê? Porque nós vamos começar um ano novo. Amém? E esse ano novo, você vai construir com a palavra que vai sair da sua boca. Amém? É você que vai decidir como o seu ano vai ser. Amém? Não é o diabo, não é as circunstâncias, não é ninguém. Porque Deus já sabe o que Ele quer para você. Amém? A Bíblia diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja para você, irmão? O que você quer? Você quer bênção? Você quer prosperidade? Você quer avançar? Amém? É isso que Deus tem para você, porque já está liberado. Amém? Aleluia! Creia nessa palavra, irmãos. Creia nessa palavra. E fale essa palavra. E é assim que vai ser. Amém? Então a Bíblia está dizendo que nós vamos comer fruto daquilo que nós estamos declarando. Assim como eu declaro coisas boas sobre meus filhos, sobre minha família. Amém? Assim vai acontecer. Amém? Você tem que declarar coisas boas sobre seus filhos, sobre seus pais, sobre seus tios, sobre sua família. Amém? Se alguém ficar doente, te ligar para ficar meia hora falando da doença, você vai falar o seguinte, você vai falar, essa doença não vai prosperar. Amém? A cura vai chegar. Por mais que as pessoas, elas fiquem dizendo que isso é loucura, irmãos, eu tenho algo para dizer para vocês. A incredulidade de algumas pessoas não anula o poder da palavra de Deus. Você sabia disso? A incredulidade de alguns não invalida o poder da palavra de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E eu vou mostrar isso para vocês em Marcos capítulo 5. Estamos falando sobre fé e confissão. Amém? Você sabia que Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer mesmo? Então fale o que Ele fala. Ande como Ele andou, ande como Jesus andou. Amém? Você vai agradar a Deus. Porque às vezes não são outras coisas que vão, por exemplo, você ficar chorando a noite inteira, como falei antes, dizendo, Deus me ajuda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como cantam e falam. Não, irmãos, isso não vai comover Deus. O que vai comover é a fé. Você crer naquilo que Ele prometeu e você confessar aquilo. Amém? Então isso vai trazer as coisas à existência. Isso vai mudar realidades. Amém? Então, vamos para Marcos 5. Versículo 35. Segura aí. Então, já vamos ler o texto. Como você vai saber se você está andando em fé? É por aquilo que sai da sua boca. Amém? Você vai saber detectar o que você fala e você vai poder detectar o que as pessoas estão falando ao seu redor. Mas tem outra coisa também que é muito importante. Se você é um homem ou uma mulher de fé ou não. Que é quando nós estamos preocupados ou ansiosos. Preocupação não tem nada a ver com fé. Você sabia disso? Quando a pessoa está muito preocupada, ansiosa, não está andando em fé. Então é duas coisas certas. É o que está saindo da boca e a preocupação e a ansiedade. A mente trabalhando, a mente girando.
como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que vai ser? E a pessoa fica tentando, com sua mente, achar soluções. Amém? Ao invés de abrir a palavra e declarar a palavra. A solução, irmão, está na palavra. Amém? Mas na palavra saindo da sua boca. É a solução. Tem o Salmo 121 que diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Tem horas que não tem ninguém para te ajudar, irmãos. Por mais que você pense numa situação, eu vou pedir ajuda para um parente meu, eu vou pedir ajuda para minha mãe, eu vou pedir ajuda para o meu pai. Mas sabe que, às vezes, as pessoas, elas até querem te ajudar, mas tem situações que elas não vão conseguir te ajudar, mesmo elas querendo. Você sabia disso? Às vezes o médico, ele está tentando a cura, mas ele não vai conseguir. Então, quando você olhar ao redor e você pensar, não tem ninguém para me ajudar, de onde me virá o socorro? Eu quero dizer para você, irmãos, que tem uma palavra viva dentro de você. Essa palavra vai te socorrer na situação difícil, em qualquer circunstância, amém? Essa palavra, saindo da sua boca, ela vai fazer aquilo que lhe apraz, amém? Então você pensa, pai me ajuda, mãe me ajuda, não tem como, não tem como. Mas se você pensar na palavra de Deus dentro de você, irmãos, é o poder de Deus. Você sabia que a palavra de Deus na sua boca é como Deus se estivesse falando através de você? Amém? Tem o mesmo poder? Aleluia! Glória a Deus! Então, a ansiedade, a preocupação é falta de fé. É falta de fé. Lá em Mateus 6 diz o seguinte, Jesus falando, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. Vocês conhecem esse texto. Mateus 6, não precisa abrir. Preocupação e ansiedade, o que é isso? É um estado de apreensão, um estado psíquico, ou seja, a ansiedade e a preocupação está na mente, não está no espírito, está na sua mente, não está, em nome de Jesus. Então, apreensão, medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. O ser humano, ele tem essa capacidade de antecipar uma coisa que nem aconteceu. Você sabia disso? De antecipar o mal que nem sabe se vai acontecer. Então, isso é a ansiedade. A palavra ansiedade tem origem no latim, que significa angústia, que vem de anxious, que é perturbado, pouco à vontade, sufocado. Isso é ansiedade. Não tem pessoas que chegam para vocês e falam assim, eu estou com o meu coração apertado, estou com um sufoco aqui? Tem ou não tem? Vocês já ouviram isso? O que é isso, irmãos? Ansiedade, preocupação. A pessoa não dorme à noite preocupada com isso, preocupada com aquilo. Mas a palavra de Deus, ela é o remédio, amém? Ela é o remédio contra a ansiedade. Então, quando vir um pensamento negativo, você vai falar uma palavra. Amém? Como eu disse antes, pensamentos negativos, eles geram ansiedade, geram preocupação. E eles só podem ser destruídos com a palavra de Deus. Amém? A palavra falada, a palavra rema. Amém? E eu vou fazer um teste com vocês hoje. Nós vamos fazer o seguinte. Isso é um princípio bíblico. Amém? Nós vamos pensar de 1 a 10, certo? Você só vai pensar 1, 2, com a tua mente. Você não vai falar nada. Então, quando eu der o sinal, você vai 1, certo? E quando eu falar já, você vai falar o teu nome alto. Ok? Entenderam? Você vai falar, quando eu falar já, você vai falar o teu nome. Eu vou falar Daniel, certo? E você vai falar o seu nome. Então nós vamos pensar de 1 a 10 agora. Ok? Valendo.
Já, Daniel. Cadê o pensamento? Você consegue pensar no momento que você falou? Você não consegue, irmãos. Isso é um princípio da palavra de Deus. Então, quando chegar um pensamento negativo para você, dizendo não vai dar, não vai conseguir, você vai erguer a sua voz e você vai falar, vai dar, eu vou conseguir, eu sou abençoado, amém? O poder de Deus está dentro de mim, operando no meu corpo, amém? O Espírito da vida está dentro de mim, o Espírito da fé está dentro de mim, amém? Você vai ver o seguinte, esse pensamento vai sair rapidinho, amém? Aleluia! Guarde isso, irmãos, isso é uma chave poderosa para o sucesso, amém? Isso é uma chave poderosa para o avanço. Quando você chegar nessa igreja, você abre a boca e você fala, eu declaro pessoas vindo para essa igreja, pessoas se convertendo aqui nesse lugar, famílias sendo restauradas aqui nesse lugar, amém? Aleluia! Glória a Deus! Crente calado, irmãos, é um crente derrotado. Sabe, a situação ela tenta, o inferno está contra nós, mas a Bíblia diz que nós temos poder e autoridade contra principados e potestades, contra todo o poder do inimigo. Amém? E a Bíblia fala que o maior está dentro de nós. Aleluia! O mais forte, o mais poderoso está dentro de mim, está dentro de você. Aleluia! Glória a Deus. Marcos 5, 35. Esse texto aqui, irmãos, fala sobre o pedido de Jairo. Diz no meu título aqui no versículo 21. Não vou ler tudo. Nós já vamos finalizar. Então Jairo, quem era Jairo? Ele era um dos principais da sinagoga dos judeus. Ou seja, ele era uma autoridade ali na época. Porque eles tinham o templo, eles tinham o culto. Então Jairo, ele era da sinagoga. Ele era um homem letrado, um homem entendido na palavra, amém? Então não era qualquer pessoa não, tipo Bartimeu, uma outra pessoa, era um homem estudado. E ele estava com sua filha enferma. A Bíblia diz que a filha dele estava à beira da morte. Nós já vamos ler aqui, amém? E ele foi ao encontro de Jesus. Porque a Bíblia, em várias passagens, fala que Jesus, a fama de Jesus, corria pelas cidades e pelas aldeias. Então as pessoas falavam, tem um homem aí, um nazareno, que ele está curando as pessoas, ele está ressuscitando mortos, ele está curando leprosos. Então Jairo, provavelmente, ele ouviu falar de Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus, e ele disse o seguinte, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Então, versículo 23. 5:23. Essa palavra salvação aqui, salva, é que seja curada. Amém? Que minha filha seja curada. E ela viverá. E Jesus foi com ele. Então, Jairo veio, Jesus foi. O que nós podemos... Como Jesus fazia com as situações, irmãos? A situação existe. Então a fé, ela nunca vai negar uma situação. Amém? Nós temos que entender o seguinte, existia uma situação, existia uma doença e era real. Amém? A fé, ela não nega um fato. Então, às vezes as pessoas elas querem fugir da situação. Mas não era isso que Jesus fazia, não. Ele não disse, não, Jairo, isso aí é conversa fiada, eu nem vou dar. Não, existia uma situação e era um negócio seríssimo. Certo? Então, fé, ela entende o fato. Ela enxerga a situação. Amém? Fica com isso. Aí, o que aconteceu ali? Jairo estava indo, depois veio o caso da mulher do fluxo de sangue e tal. E aí, aquela mulher tocou em Jesus e ela foi curada, e estava aquela multidão ali em roda de Jesus, apertando ele, e ele disse, quem me tocou? E daí os discípulos disseram, mestre, tem uma multidão aqui, te apertando, te empurrando, e tu perguntas quem me tocou? Então tinha uma multidão ali. E aqui no versículo 35,
diz o seguinte, que Jesus estava ali com Jairo, estava falando, e chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, versículo 35, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Entenderam a gravidade da situação? Você sabia, irmão, que se você não tomar uma ação rápida, a situação pode piorar? Você já parou para pensar nisso? Era uma enfermidade. E vieram e disseram, olha, morreu. Não incomodes mais o mestre. A situação piorou, chegou no fim da linha. Só que Jesus, como que ele agia frente às circunstâncias? Como as pessoas normais agem? Ela vai dizer, bom, agora acabou, não tem mais o que fazer, vai cada um para sua casa, vamos enterrar o morto, e deu, não é assim que fazem? Mas Jesus não, ele não fazia assim. Olha só, versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Você vê o espírito da fé aqui, irmão? Amém. Você consegue perceber o espírito da fé agindo por meio de Jesus? Amém? O espírito da fé sempre tem uma palavra de vitória. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, essa palavra traduzida aqui por acudir quer dizer o quê? Jesus não deu importância a tais palavras. Ou seja, ele ouviu, mas ele não deu importância para o que os caras estavam falando, e ele, de dentro dele saiu, porque ele é a própria palavra, amém? A própria palavra ungida andando nessa terra, falando. Ele disse, não temas, crê somente. Aleluia! Glória a Deus! E eles estavam indo, né? Então, e diz aqui, ó, vamos ler o 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Mas não eram 12 discípulos? Eram 12, né? A Bíblia fala que Jesus tinha 12. Por que será que Jesus só permitiu que Pedro, Tiago e João fossem com ele? E disse para os outros, ó, fiquem aí, vem esses 3 comigo. Pensa nisso. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Os que choravam e os que pranteavam muito. Amém? Então, olha só. Já estavam lá fazendo o velório, estavam chorando e pranteando lá, porque a menina tinha morrido. E aí Jesus disse o seguinte, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Mais uma vez, nós vemos o Espírito da fé falando. Amém? Com uma palavra. Amém? Ou seja, a palavra de morte, o Espírito da fé falando vida. Amém? A morte chegando, o Espírito da fé falando, não, está viva, não está morta. Amém? Essa doença não vai prosperar. Amém? Essa enfermidade, esse caos não vai prosperar. Amém? Aleluia! Só que ela estava morta. Mas Jesus ele já estava vendo o que ia acontecer, irmãos. Amém? A fé já tem uma resposta. Amém? Aleluia, a fé ela já tem uma resposta. Amém? Então, olha só o versículo 40, até engraçado, né? Que diz que as pessoas riram-se dele, começaram a rir. Ué, mas não estavam chorando? Estavam chorando, não estavam? Daí começaram a rir de Jesus. Ou seja, irmãos, quando você começar a declarar a palavra, algumas pessoas vão rir de você. Outras vão rir na sua cara. Outras vão pensar, esse cara é louco. E vão rir por dentro e até vão comentar com outros. Você sabia disso, que a incredulidade vai tentar fazer isso com você?
Então você pensa bem nisso. Então começaram a rir e Jesus mandou sair toda aquela gente incrédula de lá. Então, tendo mandado sair a todos, tomou o pai da criança e os que vieram com ele. Quem que veio com ele? Pedro, Tiago e João. Pegou os pais, Pedro, Tiago e João, e ficaram ali. Disse, ó, sai toda essa cambada de incrédulo daqui. Praticamente foi isso que ele fez. Então, irmãos, quando você está andando em fé, você não pode falar tudo que você quer para qualquer pessoa. Amém? Você tem que falar para as pessoas que são da fé. Amém? Você tem que falar de fé com pessoas que creem na palavra. Amém? Se você tem um projeto, um negócio, você fala com uma pessoa que crê. Porque quando você falar, essa pessoa vai dizer, amém, assim será. Amém? Aleluia? Se você falar alguma coisa para um incrédulo, ele vai dizer assim, não, isso aí não vai dar certo. Isso aí já tentaram. Tu não viu fulano que abriu um negócio lá, deu um mês, fechou. E ainda mais aqui no interior, né? Não é assim? Eu morei aqui muitos anos, eu sei como é que é. Então, a fé, ela tem que ser compartilhada com pessoas que estão no mesmo nível de fé. Amém? A não ser que você vai pregar para alguém, vai ensinar alguém sobre fé, é outra coisa. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Então, irmãos, fé tem uma palavra e tem uma ação. Amém? Então Jesus, ele foi para cima daquela situação. Como eu falei antes, existia uma situação, certo? A situação piorou. Existia uma palavra, amém? E existia uma ação, amém? Contra essa situação. Jesus foi lá, tomou a menina pela mão e disse, aqui está escrito talitá, mas falam talita, comi. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Amém? Amém? Jesus disse, menina, eu te mando, levanta-te. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Um milagre. Aleluia! Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira, o quê? Admirados. Aí eu quero te perguntar o seguinte, você acha que Jesus ficou admirado? O que você acha que Jesus... Ele já sabia o que ia acontecer. Amém? Você sabia que o poder da ressurreição está dentro de você? Amém? O poder para fazer as coisas mortas levantarem está dentro de você. Amém? Às vezes você pensa, não tem mais jeito. Vem o diabo, fala, as circunstâncias falam, você pensa. Mas quando você fala a palavra da fé, você fala o poder da ressurreição que está dentro de você, o poder do Espírito da fé, ele vai fazer a coisa acontecer. Amém? O Espírito da profecia, ele se move pela palavra falada, irmão. Você sabia disso? Quando você começa a falar, o Espírito da profecia, ele se move nessa unção da profecia da palavra falada. A Bíblia diz que todos nós podemos profetizar. Amém? Não só os profetas, todos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E eu quero dizer o seguinte, nós temos que começar a declarar. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito de Deus? Então, tudo que nós formos falar e declarar, nós temos que declarar por inspiração. Inspiração do Espírito. Então você começa falando o que a palavra está falando. Porque a palavra foi inspirada pelo Espírito. Amém? Mas vai chegar um momento que você vai declarar o que está escrito cura, bênção, e o Espírito Santo, ele vai trazer uma inspiração nova dentro de você. Amém? Ele vai trazer uma inspiração para você declarar coisas sobre pessoas que estão à sua volta. Amém? Sobre circunstâncias. Pessoas vão dizer o seguinte, ó, fulana deu um acidente, está no hospital. Os médicos falaram que tem poucos dias de vida.
E aí você vai ser inspirado pelo Espírito a se levantar com uma palavra. Amém? E você vai se levantar e você vai dizer: não vai morrer, não vai morrer, não vai ficar sequelas, vai ficar boa, vai viver. Amém? Aleluia! Então você está sendo inspirado pelo Espírito. Amém? Sobre pessoas, sobre circunstâncias. E você já está num outro nível de fé, num outro nível. E você vai crescendo o nível da fé. Amém? Coloca-se de pé, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar um pouco. Pode colocar a música agora ali, irmão. Aleluia.